Boa noite. O primeiro secretário fará a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Ademir Domingues. Presente. Amauri Paula de Arruda. Presente. Bruno Augusto Rosa. Presente. Carlos Roberto da Costa. Presente. Darcy Soares de Almeida Júnior. Presente. Eduardo Bertin. Presente. João Paulo Urias. Presente. Robson de Oliveira. Presente. Rogério Fogaça. Presente. Havendo o número regimental, invoco a proteção de Deus aos trabalhos e declaro aberta esta sessão. Convido a todos para, em pé, ouvirmos a leitura de um trecho bíblico proferido pelo vereador Bruno Augusto Rosa. O bom pastor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta a minha alma, guia-me pelos caminhos rectos, por amor de seu nome. Mesmo que atravesse os vales sombrios, nem o mal temerei, porque estais comigo. O vosso bastão e o vosso cajado dão-me conforto. Amém. Ainda em pé, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e do hino a Porangaba. Glória não
Não havendo, considero aprovada. O segundo secretário fará a leitura do ofício número 116/19 da Prefeitura Municipal de Porangaba, que encaminha projeto de lei número 19/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional no orçamento de 2019 e dá outras providências. Boa noite a todos. Ofício número 116/2019. Porangaba, 31 de maio de 2019. A Sua Excelência, o senhor vereador Carlos Roberto da Costa, presidente da Câmara Municipal de Porangaba. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a esta respeitosa Casa de Leis o projeto de lei anexo, acompanhado das respectivas justificativas, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2019 e da outras providências. Para tanto, requer a dispensa de pareceres pelas comissões permanentes nos termos da Lei Orgânica Municipal em seu artigo 27, o regimento interno desta Casa em seu artigo 52, por tratar-se de medida de relevância e urgência. Colocando no meu inteiro dispor de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Renovo votos de consideração e respeito. Cordialmente, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 19/2019. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2019 e das outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito do município de Porangaba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento programa do exercício 2019 crédito adicional especial no valor de R$ 732.856,66, com inclusão no PPA, Plano Plurianual 2018-2021, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 e Lei Orçamentária vigente, com a criação da seguinte dotação orçamentária: crédito especial 02, Poder Executivo, 06, Secretaria Municipal de Saúde, 06.01, Departamento de Saúde, 10.301.0106.1024, aquisição de equipamentos, Centro de Saúde, 4.4.90.52.00, equipamentos e material permanente, R$ 54.368,62. Fonte 05, transferências e convênios federais. 06, Secretaria Municipal de Saúde, 06.01, Departamento de Saúde, 10.301, 0106-1025. Aquisição de equipamento, Centro de Saúde, 4.4.90.52.00. Equipamentos e material permanente, R$ 33.733,48. Fonte 05, transferências e convênios federais. 06, Secretaria Municipal de Saúde, 06.01, Departamento de Saúde, 10.301.0106.1026. Aquisição de equipamentos, Centro de Saúde, 4.4.90.52.00. Equipamentos e material permanente, R$ 29.938,64. Fonte 05, transferências e convênios federais. 02, Poder Executivo. 11, Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Gerais. 11.01, Departamentos de Serviços Gerais. 15.451.0112.1031. Recapeamento e pavimentação asfáltica de vias urbanas. 4.4.90.51.00. Obras e instalações. R$ 270.476,19. Fonte 05, transferências e convênios federais. 11, Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Gerais. 11.01, Departamento de Serviços Gerais. 15.451.0112.1032. Recapeamento e pavimentação asfáltica de vias urbanas. 4.4.90.51.00. Obras e instalações. R$ 245.850.000. Fonte 05, transferências e convênios federais. 11, Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Gerais. 11.01, Departamento de Serviços Gerais. 15.451.0112.1033. Recapeamento e pavimentação asfáltica de vias urbanas. 4.4.90.51.00. Obras e instalações, R$ 98.489,73.
Fonte 05, transferências e convênios federais. Total R$ 732.856,66. Artigo 2º. A cobertura do crédito adicional especial aberto no artigo anterior no valor de R$ 732.856,66 será da seguinte forma. 1. Superávit financeiro do exercício anterior, R$ 154.368,62, proposta número 13.891.596, mil ao contrário, 170, dígito 01. R$ 33.733,48. Proposta número 13.891.596, mil ao contrário, 180-03. E 29.938,64, proposta número 13.891.596.001.150, dígito 01, referente a convênios firmados junto ao Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos conforme disposto no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Superávit financeiro do exercício anterior, sendo R$ 122.925. Contrato de repasse número 82.9204/2016 e R$ 98.489,73. Contrato de repasse número 79.0050/2013, referente a convênios firmados junto ao Ministério das Cidades, para recapeamento e pavimentação de vias urbanas, conforme disposto no inciso 1, parágrafo 1º, artigo 43, da Lei Federal número 4320/64. 3. Excesso de arrecadação a verificar nesse exercício, sendo R$ 270.476,19, contrato de repasse número 86.6577/2018. E R$ 122.925, contrato de repasse número 82.9204/2016, referente a convênios firmados junto ao Ministério das Cidades para recapeamento e pavimentação de vias urbanas, conforme disposto no inciso 2, parágrafo 1º, artigo 43, da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º. O crédito especial aberto no artigo 1º terá vigência no exercício financeiro de 2019, podendo ser suplementado se necessário nos termos da autorização em lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Porangaba, 30 de maio de 2019. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente Nobres e Dias, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação desta Igreja Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no orçamento, programa do exercício financeiro de 2019, em cumprimento ao disposto no artigo 165 e 167, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101, de 4 de maio de 2000, e Lei número 4.320/64. O presente projeto de lei tem a finalidade de abrir no orçamento vigente rúbrica necessária para despesas com aquisição de equipamentos para Centro de Saúde de Porangaba, conforme proposta número 13.891.5000/1170, dígito 01. 13.891.59600/1180, dígito 03. E 13.891.59600/1150, dígito 01, do Ministério da Saúde. E rúbrica para despesas com pavimentação asfáltica e recap, conforme contratos de repasses número 86, 65, 77/2018, número 829204/2016 e número 790050/2013, oriundas do Ministério das Cidades. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo, e que submetemos a Vossa Excelência e digno dos pares esta proposta de abertura de crédito especial. Aproveitando a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e digno dos pares protestos de elevada estima e consideração. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Pela ordem, senhor. Concedo. Bem, como o próprio ofício aqui já pede a dispensa dos pareceres, eu também, de costume, estarei pedindo a dispensa também, para que, como na própria justificativa já diz, que a própria pavimentação asfáltica
e para comprar equipamentos para centro de saúde. Então, são um crédito adicional, no caso, que vai ter um bom investimento para a nossa cidade, tendo em vista que o asfalto realmente está precário e muitas vezes acaba faltando alguns equipamentos no posto de saúde. Então, para que seja votado o mais rápido possível. Então, requer a dispensa dos pareceres. Coloque em discussão o requerimento verbal do nobre vereador. A palavra do nobre vereador Uno. Boa noite a todos. Boa noite, nobre presidente, nobres colegas. A respeito, mais uma vez, do pedido de urgência, eu tinha dito aqui na última sessão que pedidos de urgência desta forma eu iria sempre me abster da votação, por não entender que é complicado e necessitava um pouco mais de estudo. Mas, nesse caso, vou abrir uma exceção, tendo em vista que, como o projeto de lei aqui diz que é material para a saúde, e também porque tem aqui, pelo que eu fiz a conta meio rapidamente, mais de R$600 mil que vai ser destinado para recapeamento, pavimentação asfáltica. Tendo em vista o estado calamitoso que encontra o asfalto da nossa cidade, eu dessa vez serei a favor da urgência, porque está muito difícil mesmo de transitar pela cidade, e não vai ser pelo voto deste vereador que vão alegar que não arrumaram as ruas. Então, meu voto vai ser a favor da urgência desta vez. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Portanto, será votado na ordem do dia da presente sessão. O segundo secretário fará a leitura do ofício número 114/19 da Prefeitura Municipal de Porangaba, que encaminha projeto de lei número 20/2019, que dispõe sobre a criação da imprensa oficial do município na forma eletrônica e da outras providências. Ofício número 114/2019. A sua excelência, senhor vereador Carlos Roberto da Costa, presidente da Câmara Municipal de Porangaba. Assunto: encaminhamento do projeto de lei. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a esta respeitosa Casa de Leis o projeto de lei anexo, acompanhado das respectivas justificativas, o qual tem por finalidade dispor sobre a criação do Diário Oficial do município, fim de que os atos administrativos sejam publicados pelo Jornal Digital, colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Renovo votos de consideração e respeito. Cordialmente, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito municipal. Projeto de lei número 20/2019. Dispõe sobre a criação da imprensa oficial do município na forma eletrônica e da outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito municipal de Porangaba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Porangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em conformidade com o disposto na lei orgânica do município, fica instituída a imprensa oficial do município de Porangaba, Estado de São Paulo, com a denominação de Jornal Oficial, sendo este o órgão oficial para a publicação e divulgação dos atos das entidades da administração direta e indireta do município. Parágrafo único. O jornal oficial de que trata este artigo, em atenção à celeridade, economicidade, maior transparência e facilidade para acesso, e a responsabilidade ambiental, será vinculado exclusivamente na forma eletrônica, com disponibilização através do sítio da Prefeitura Municipal, www.porangaba.sp.gov.br, na rede mundial de computadores, substituindo a versão imprensa. Artigo 2º. A divulgação dos atos oficiais no jornal oficial veiculado eletronicamente de que trata esta lei atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica, interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil. Parágrafo 1º. As edições do Jornal Oficial serão certificadas digitalmente, com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada. Parágrafo 2º. A assinatura digital das edições do Jornal Oficial Eletrônico do município deverão ser delegadas a um servidor do quadro de pessoal efetivo do município. Artigo 3º. Considera-se como data da publicação o dia da edição do Jornal Oficial e que o ato
foi veiculado, sendo considerado o dia útil seguinte para o início de contagem de eventuais prazos. Artigo 4º. Os atos municipais de todas as entidades da administração direta e indireta do município deverão ser publicados no Jornal Oficial do Município, veiculado eletronicamente na rede mundial de computadores, como condição de sua validade. Artigo 5º. O Jornal Oficial do Município será editado diariamente, a depender da necessidade de publicação, sendo as edições numeradas em algarismos arábicos, com páginas numeradas sequencialmente e datadas. Parágrafo 1º. Poderá, quando o caso e conveniente à administração, ser editada edição extra do Jornal Oficial. Parágrafo 2º. As edições do Jornal Oficial conterão: 1. O mínimo de uma página, sem limites para o número final de páginas, ordenadas sequencialmente. 2. Menção de ser Jornal Oficial do Município e a referência numérica a esta lei. 3. O ano, número e data da edição. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento em vigor de cada entidade da administração direta e indireta, suplementadas se necessário. Artigo 7º. O chefe do Poder Executivo regulamentará em até 30 dias, por meio de decreto, a implantação do Jornal Oficial, indicando a data de início de sua vinculação e dando-lhe ampla divulgação. Artigo 8º. As publicações do Jornal Oficial do Município constituirão apenas matéria oficial do município, incluindo os poderes executivo e legislativo. Parágrafo único. No Jornal Oficial do Município não serão publicadas matérias de caráter políticos partidárias. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Porangaba, 30 de maio de 2019. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em hora submetemos à apreciação dessa respeitosa Casa de Leis tem por objetivo autorizar a criação do Diário Oficial no município de Porangaba e das outras providências. Tal medida se faz justa e necessária e respalda-se no interesse público, considerando que acarretará em maior divulgação dos atos públicos, vez que a mídia digital propaga informações em proporções gigantescas, bem como na economia de valores aos cofres públicos, uma vez que a publicação dos atos administrativos não terá qualquer custo para a administração pública, vez que o jornal oficial será digital e gratuito. Desta feita, sendo notável o interesse público da presente proposição, que visa a respeitar os princípios da economicidade, eficiência e publicidade, consta-se na oportunidade com a valiosa colaboração e entendimento dos senhores vereadores para aprovação do projeto de lei subexame. Porangaba, 30 de maio de 2019, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. O projeto de lei 20/2019 será encaminhado às comissões competentes para os devidos pareceres. Segundo secretário, fará a leitura da indicação número 18/2019. Indicação número 18/2019. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, junto ao setor competente, efetue estudos para resolver o problema do canteiro central que se encontra no início da rua Vereador Murilo Alves Serafim, na Vila São Luís, em nossa cidade. Justificativa. A presente reivindicação é de suma importância, pois está causando transtornos aos motoristas e veículos de grande porte, tais como caminhões que abastecem os supermercados e aos que transportam materiais de construção, tendo que fazer manobras perigosas e tumultuando o trânsito de veículos, até mesmo na Avenida Cristino Manuel de Miranda. Esse vereador foi procurado por muitas pessoas solicitando para que sejam tomadas providências nesse sentido, proporcionando mais segurança a todos que transitam pelo local. Sala de Sessões, vereador Mário Mendes, em 28 de maio de 2019, Ademir Domingues, vereador. A indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Nada mais havendo a ser tratado no expediente, passaremos para a ordem do dia. Será lido a leitura da mensagem do veto, a leitura do parecer contrário e o projeto de decreto.
Mensagem de veto, número 01/2019, de 4 de abril de 2019. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porangaba, comunico a Vossa Excelência que nos termos do artigo 30 e parágrafos da Lei Orgânica do Município de Porangaba, decide vetar, por contrariedade ao interesse público, o projeto de lei complementar número 08/2019, de autoridade do nobre vereador Darcy Soares de Almeida Júnior, que altera a lei complementar número 885/1991, para conceder isenção do imposto predial territorial urbano IPTU sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasias malignas, câncer, síndrome da imunodeficiências adquiridas, AIDS, insuficiência renal crônica e autismo, e das outras providências. Aprovado por esta respeitosa Casa de Leis na sessão ordinária de 2/4/2019. Ouvida a Procuradoria Jurídica Municipal, manifesto-me pelo veto total da referida proposição, considerando a sua contrariedade à legislação vigente, em especial a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, norteados da gestão pública. Razões do veto total. O texto de lei indevidamente aprovado traz alterações do Código Tributário Municipal, cuja iniciativa legislativa é de competência exclusiva do chefe do Executivo Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 24, parágrafo 2º. Para melhor elucidação do caso, eis a transcrição do referido artigo, que explicitamente atribui ao prefeito a competência para a iniciativa da lei, e que veda, portanto, a normatização de matéria tributária pelo Poder Legislativo. Artigo 24. A iniciativa das leis compete a qualquer vereador e ao prefeito, bem como aos cidadãos, na forma do artigo 26, ressalvadas as hipóteses de iniciativa exclusiva e privativa. Parágrafo 2º é de competência exclusiva do prefeito a iniciativa das leis sobre 5. Código Tributário. Portanto, esta Casa de Leis, ao propor alteração da Lei Tributária Municipal de alçada privativa do chefe do Poder Executivo, incorre uma usurpação de competência e vício formal de iniciativa legislativa, afrontando diretamente a lei maior, que rege o município e sua organização. Ainda é de rigor consignar que a medida pretendida com o projeto de lei, a isenção tributária, reflete diretamente na lei orçamentária e nas metas fiscais estabelecidas para o equilíbrio econômico-financeiro das contas do município, evidenciando uma renúncia de receita expressamente vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo seu artigo 14, aqui transcrito. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência, e nos dois seguintes: atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: vide medida provisória número 2159 de 2001, vide lei número 10.276 de 2001. 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais, previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculos, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculos, que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo, ou benefício de que trata o caput desse artigo, decorrer da condição contida no inciso 2, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Assim, para que a alteração da norma tributária tivesse amparo legal, imprescindível que a administração municipal, diga-se o Poder Executivo, adequa-se seu orçamento com o realinhamento das metas fiscais em relação à previsão de arrecadação, elaborasse estudos sobre o impacto financeiro que a escusa tributária acarretaria ao erário, tanto no exercício atual como nos dois próximos, 2019 e 2021,
e criasse medidas compensatórias à renúncia de receita, isto é, novas fontes de arrecadação. De outra parte, importante ressaltar ainda que o projeto de lei aprovado consolida um tratamento desigual e injusto às pessoas que gozam de determinada identidade de condições, no caso, uma doença específica. Em total oposição ao princípio constitucional da isonomia que, estabelecendo o tratamento isonômico igualitário entre os pares, ou seja, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Desdobra-se no princípio da isonomia tributária, que proíbe a desigualdade de tratamento entre contribuintes que se encontrem em igualdade de condições. Isto porque, conforme se depende do próprio Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 885/1991. O município de Porangaba institui dois tipos de impostos sobre a propriedade: imposto sobre a propriedade territorial urbana e o imposto sobre a propriedade predial, dispostos em capítulos distintos e discriminados segundo a hipótese de incidência tributária. Confira-se. Livro 1 do Sistema Tributário Municipal. Título 2, dos impostos. Capítulo 1, dos impostos sobre a propriedade territorial urbana. Seção 1, do fato gerador e do contribuinte. Artigo 5º. O imposto sobre a propriedade territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de terreno, localizado na zona urbana do município, observando o disposto no artigo 7º. Artigo 10. Para os efeitos desse imposto, considera-se terreno o solo sem benfeitoria ou edificação, e o terreno que contenha: 1. Construção provisória que possa ser removida sem destruição ou alteração. 2. Construção em andamento ou paralisada. 3. Construção em ruínas, em demolição, condenada ou interditadas. 4. Construção que a autoridade competente considere inadequada quanto à área ocupada, para a destinação ou utilização pretendida. Parágrafo único. Considera-se não edificada a área do terreno que exceder a 5 vezes a área construída, em lotes de área superior a 300 metros quadrados. Capítulo 2. Dos impostos sobre a propriedade predial. Seção 1. Do fato gerador e do contribuinte. Artigo 36. O imposto sobre a propriedade predial tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel construído, localizado na zona urbana do município, observando o disposto nos artigos 38 e 39. Parágrafo 1º. Para efeitos desse imposto, considera-se imóvel construído o terreno com as respectivas construções permanentes, que sirvam para habitação, uso, recreio ou para o exercício de quaisquer atividades, lucrativas ou não, seja qual for sua forma ou destino, aparente ou declarado, ressalvadas as construções a que se refere o artigo 10, inciso 1 e 4, a 4. Entretanto, a proposição aprovada equivocadamente refere-se tão somente ao capítulo 1, dos impostos sobre a propriedade territorial urbana, segundo constou no projeto de lei complementar in verbis. A Lei Complementar número 885, de 12 de 12 de 1991, passa a vigorar com as modificações e disposições a seguir. Artigo 35A. Fica isento do pagamento do imposto predial e territorial urbano, IPTU, o imóvel que seja de propriedade e residência do contribuinte, cônjuge, descendentes ou ascendentes dos mesmos que comprovadamente sejam portadores de neoplasias malignas, câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, insuficiência renal crônica e autismo. Parágrafo único. A isenção de que trata o caput será concedida somente para um único imóvel no qual o portador da doença seja proprietário ou responsável pelo recolhimento dos tributos municipais, e que seja utilizado exclusivamente como sua residência e de sua família, independentemente do tamanho do referido imóvel. E ao interpretar-se a lei segundo a vontade do legislador, percebe-se que sua intenção foi instituir uma isenção específica, a partir de um fator de discriminação, que beneficia tão somente aqueles contribuintes
que portadores de determinadas doenças sejam proprietários de terrenos urbanos, mas não de imóveis edificados. Assim, segundo o projeto de lei número 08/2019, que propõe um acréscimo do artigo 35A e a proposta legislativa por sua localização dentro da organização temática do Código. Capítulo 1. Dos impostos sobre a propriedade territorial urbana. Não abrange os proprietários de imóveis edificados, inclusive para habitação. Capítulo 2. Dos impostos sobre a propriedade predial. E ainda que a intenção do legislador fosse beneficiar todos os contribuintes portadores de doenças graves específicas, fato é que, a propor a reforma, incorreu um erro crasso e passivo de nulidade, por evidente inconstitucionalidade. Portanto, sob qualquer ângulo que se aprecie o presente projeto de lei, constata-se com uma clareza de arder os olhos a sua inconsistência jurídica. E ao ser aprovada por esta Casa de Leis, fere-se de morte tanto a Lei Orgânica Municipal, que fixa a competência exclusiva do prefeito sobre matéria tributária, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece certas condições para a concessão de isenção fiscal, que configure renúncia de receita pelo poder público, como o próprio Código Tributário Municipal, que impora um descrime inconstitucional entre contribuintes que se encontrem em igualdade de condições. Estas, senhor presidente, as razões que me levam a vetar o projeto de lei em causa, o qual submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores, para nova votação para fins de manutenção do veto, nos termos do artigo 30, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Porangaba. Porangaba, 4 de abril de 2019, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito municipal. Agora a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 05/2019. Matéria. Veta ao projeto de lei complementar número 08/2019. Ementa. Altera a lei complementar número 885/1991 para conceder isenção do imposto predial e territorial urbano IPTU sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, insuficiência renal crônica e autismo, e das outras providências. 1. Relatório. A presidente da Câmara Municipal de Porangaba requereu desta comissão a emissão do parecer sobre o veto realizado pelo chefe do Poder Executivo à propositura em epígrafe, de autoria do vereador Darcy Soares de Almeida Júnior Uno. Inicialmente, observo que foram vetados todos os dispositivos do projeto, com base em 2 argumentos. 1. De que existe contrariedade ao interesse público. 2. De que existe vício de iniciativa, por se tratar de matéria tributária. 2. Parecer. A. Exame dos pressupostos materiais. De conformidade com a Constituição Federal, o veto tem lugar nas seguintes situações. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aquiescendo o sancionará. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá textos integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Logo, é do texto maior que se extrai que o veto pode ser parcial ou total, desde que fundado na inconstitucionalidade da norma ou na contrariedade ao interesse público. A inconstitucionalidade por vício formal verifica-se quando a lei ou ato normativo infraconstitucional, leis, contiver algum vício em sua forma, ou seja, em seu processo de formação, ou ainda em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. Em outras palavras, para elaborar uma lei, a mesma passa por um procedimento de fase inicial, onde este é deflagrado, e mais outras 2 fases,
a fase constitutiva, deliberação parlamentar executiva, passando pela Câmara e a fase complementar, promulgação e publicação, ambas posteriores à iniciativa na elaboração da lei. Como exemplo de norma inconstitucional elaborada por autoridade incompetente, podemos citar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento que é inconstitucional uma lei municipal que venha a legislar sobre o trânsito e transporte, eis que se trata de competência da União, nos termos do artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal de 88. Ainda quanto ao trâmite, podem surgir vícios no procedimento de elaboração por falha legislativa, abrindo a possibilidade da norma ser declarada inconstitucional. Os vícios podem ser de natureza subjetiva e objetiva, sendo que o vício formal subjetivo é verificado na fase de iniciativa. Algumas leis são de exclusividade do chefe do executivo, ou seja, iniciativa privativa deste, de modo que, se outra autoridade dispor sobre a matéria, invadirá a competência atribuída em caráter exclusivo. O resultado é que a lei decorrente será inconstitucional. Em relação ao vício formal objetivo, o mesmo tem lugar nas demais fases do processo legislativo, posteriores à fase de iniciativa, não havendo necessidade de se discorrer sobre estes por não se tratar de questão de relevo para o que se analisa. Feitas tais considerações, observo que o Poder Judiciário do Estado de São Paulo já se manifestou sobre questão do vício subjetivo, como bem explicitado no projeto, declarando a plena constitucionalidade da norma, ainda que iniciada por vereador, eis que não se trata de hipótese reservada. Nesse sentido, são as seguintes decisões que atestam a possibilidade de iniciativa parlamentar para tratar do tema. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar 238/2014. Acrescenta dispositivo na Lei número 1672/1968, Código Tributário Municipal, concedendo isenção de IPTU para um único imóvel utilizado por portadores de câncer. Inconstitucionalidade não configurada. Matéria cuja iniciativa não é reservada ao chefe do Poder Executivo. Iniciativa concorrente à ação improcedente. TJ São Paulo, SP, ação direta de inconstitucionalidade, número 21.19.167/55.2015.8.26.000. Órgão especial, relator, desembargador Borelli Thomas. 11/11/2015, julgado. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei complementar número 275, de 24 de outubro de 2014. Do município de Martinópolis, concessão de isenção de imposto predial e territorial urbano a proprietários de imóvel, portadores de doenças graves, que especifica. Iniciativa oriunda do Poder Legislativo local. Viabilidade, competência legislativa concorrente entre os poderes executivo e legislativo para a edição de norma tributária, precedente do Supremo Tribunal Federal, lei questionada. Ademais, que não cria ou impõe obrigações ao executivo, ausência de aumento de despesa ou mesmo ofensa a princípios constitucionais. Tese de renúncia de receita, a desrespeitar o artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que representa mero controle de legalidade da norma. Pretensão improcedente. TJ, ação direta de inconstitucionalidade, número 22.01471, dígito 48, 2014, 8, 26.0000, órgão especial. Relator, desembargador Francisco Antônio Cascone, julgado 29/4/2015. Portanto, encontra-se totalmente superada a tese do Executivo local, quando a existência de vício de iniciativa. Aliás, merece destaque o fato de que, nas razões do veto, não cuidou o chefe do Executivo de trazer um único julgado que pudesse dar aso às suas assertivas. No que se refere ao interesse público, também melhor sorte nos socorre ao alcaide. A isenção de tributos para portadores de doenças graves de deficiência não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro.
O regulamento do ICMS do Estado de São Paulo contempla aos portadores de deficiência a possibilidade de requerer isenção do aludido imposto na aquisição de veículos. A portaria CAT número 18, de 21/2/2013, em vigor com alterações, dispõe. Subseção 1. Do recolhimento da isenção. Artigo 1º. Do reconhecimento da isenção. Artigo 1º. Para o reconhecimento do direito à isenção do ICMS incidente na saída de veículos automotor novo, conforme previsto no artigo 19 do anexo 1 do RICMS, a pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista, domiciliada neste Estado, deverá apresentar diretamente ou por intermédio de seu representante legal no posto fiscal da área de sua residência. Requerimento em 2 vias, conforme o modelo constante do anexo 1, instruído com os seguintes documentos. Observa-se neste aspecto o que consta do site do Governo Federal. Guia do usuário. Isenção de ICMS na aquisição de veículos novo para portadores de deficiência. Procedimentos para o reconhecimento pela Secretaria de Fazenda da isenção do ICMS. 1. Na aquisição de veículos automotor novo por pessoas com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autista e na operação interna com acessórios e adaptações especiais para serem instalados em veículo automotor a ser dirigido por pessoa com deficiência física. Base legal, artigos 17 e 19 do anexo 1 do regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto número 45.490 de 2000 e portaria CAT 18 de 2013. Fonte portal.fazenda.sp.gov.br, serviços, isenção, ICMS, veículos, página guia do usuário. Desse modo, a isenção em matéria tributária para os casos mencionados se inspira na dignidade da pessoa humana, na capacidade contributiva e na ética e moral que se espera dos administradores públicos. Portanto, ao contrário do que foi mencionado nas razões do veto, a matéria está em perfeita conexão com o interesse público. B. Exame das questões procedimentais. O veto é um ato pelo qual o chefe do Executivo nega a sanção ao projeto, ou parte dele, obstando sua conversão em lei. Tem por fundamento o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal 88, e a justificativa se lastreia na inconstitucionalidade ou a contrariedade ao interesse público. Nesse aspecto, o regimento interno preceitua que, recebido o veto, caberá apenas à Comissão de Justiça e Redação sobre ele se pronunciar quanto à sua manutenção ou não. Confira-se. Artigo 109. Sempre que o prefeito vetar em todo ou em parte determinada proposição aprovada pela Câmara, comunicando o veto a esta, a matéria será incontinente, encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, que procederá na forma do artigo 49. Artigo 49. Quando a Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre o veto, produzirá como parecer o projeto de decreto legislativo, propondo a rejeição ou aprovação do mesmo. Assim, é da competência desta comissão elaborar o projeto de decreto. 3. Conclusão. Portanto, o exposto, considero que inexiste qualquer contrariedade ao interesse público. Também considero que não se verifica, no caso em tela, qualquer vício de iniciativa, especialmente em razão de que a matéria já foi objeto de análise pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Fato que a tudo evidencia não poderia passar a largo pelo chefe do Poder Executivo local, especialmente em razão de que o projeto citou expressamente várias decisões acerca do tema. Desse modo, opino pela absoluta inadequação do veto oposto pelo prefeito, tanto no que se refere aos aspectos legais e constitucionais, como no que pertine ao controle político que lhe é inerente. Assim, no entender desse relator, o veto deve ser rejeitado quando do julgamento da matéria pelo plenário desta Casa. Por derradeiro, em atendimento à postulação regimental, encontra-se anexo ao presente a minuta do decreto de rejeição do veto e o parecer. Porangaba, 28 de maio de 2019, João Paulo Urias, relator. Ciência e concordância dos demais membros. Assinou Darcy Soares de Almeida Júnior. Projeto de decreto legislativo número 07/2019, de 28 de maio de 2019. Rejeita o veto total
oposto ao projeto de lei complementar número 08/2019. A Comissão Técnica de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Porangaba, no uso de suas atribuições legais, especialmente no artigo 43 do Regimento Interno, propõe para a deliberação do augusto plenário a seguinte propositura. Decreto Legislativo, artigo 1º. Fica rejeitado o veto total oposto pelo chefe do Executivo ao projeto de lei número 08/2019, o qual altera a lei complementar número 885/1991, para conceder isenção do imposto predial e territorial urbano IPTU sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, insuficiência renal crônica e autismo, e das outras providências, de autoria do vereador Darcy Soares de Almeida Júnior, UNO. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, na data supra, Darcy Soares de Almeida Júnior e João Paulo Urias. Assinam. Coloco em discussão o parecer juntamente com o projeto de decreto. Com a palavra, o nobre vereador Uno. Novamente aqui, dar boa noite aos nobres vereadores, ao nobre presidente, plateia presente e a todos que nos acompanham aqui pela internet. A respeito do parecer, primeiramente eu gostaria de parabenizar aqui o relator, o vereador João Paulo Urias, pela excelente tese, bem fundamentado, como disse mesmo no parecer, trouxe julgados da justiça a respeito da constitucionalidade aí do projeto de lei. Coisa que o Executivo não trouxe. Não trouxe porque não existe. Basicamente é isso. Este vereador, antes de propor o projeto de lei, já fui consultar alguns profissionais do direito, fiz uma consultoria jurídica, não só com mais de 3, para saber a respeito se era constitucional, se eu poderia dar início ao projeto e tal, e foi me orientado que estava tudo dentro da lei. Já falei aqui, outras cidades, inclusive da nossa região, vizinho, o vereador também deu a entrada, a casa aprovou por unanimidade, como foi aqui, só que nas outras cidades o prefeito não vetou. Hoje é realidade nessas outras cidades. A lei existe, a lei de isenção é IPTU, inclusive eu fui cobrado para que tivesse colocado outras patologias, outras para beneficiar mais famílias. Eu disse que isso daí poderia ser feito mais para frente em lei complementar, e porque em outras cidades o leque é maior. Aqui, no nosso projeto de lei que já foi aprovado aqui, era portadores de doenças como AIDS, câncer, insuficiência renal, e também os portadores de autismo. As famílias deles seriam beneficiadas. Em outras cidades, além de existir essa lei, de ser constitucional, o leque é maior. Tem mais doenças que estão inclusas, mais famílias beneficiadas. Porém, aqui em Porangaba, como disse aí na mensagem do veto, consultando a Procuradoria Jurídica, esta indicou que era inconstitucional e que, como estava lá, afetava o interesse público. Acredito que interesse público não está afetando, não. Então, eu quero ser o mais bondoso possível. Que tal aí uma discussão jurídica? Que os profissionais jurídicos que eu consultei, que a Comissão de Justiça e Redação consultou, que o relator consultou, esses têm um posicionamento e o jurídico do Executivo tem outro. Pode ser isso, na melhor das hipóteses. Não quero dizer que é briga política, quero dizer que é discussão jurídica, doutrinária, cada um tem um posicionamento. É muito simples. Vamos manter como foi aprovado aqui, e o prefeito que entre com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Justiça está aí para isso. Quando há divergência de pensamento jurídico, a justiça o juiz bate o martelo e diz, está certo assim, está errado assim. É simples. Não vamos ficar aqui discutindo
Qual dos jurídicos tem a razão? Um jurídico diz que está tudo certo, o outro diz que está tudo errado. Bom, a gente já votou, a gente já aprovou. Eu não quero crer aqui que estão pegando pelo em ovo para vetar o que nós já aprovamos. Quero crer que estão acreditando no jurídico. Então deixa, a gente aprova. E se tiver errado, a nossa justiça que declara inconstitucional. Eu acho que não existe ninguém maior do que a justiça aqui para declarar a lei inconstitucional ou não. Boa noite a todos. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação o parecer juntamente com o projeto de decreto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. O meu voto é contrário. Portanto, projeto de decreto. O projeto e o decreto rejeitado por 5 votos a 4. Então Fica mantido o veto. O segundo secretário fará a leitura do parecer favorável número 4/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 18/2019, que dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Comissão Permanente de Justiça e Redação, parecer número 04/2019, matéria projeto de lei número 18/2019. Data 27/5/2019. Autoria, vereador João Paulo Urias. Ementa. Dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e das outras providências. Relatório. O projeto de lei em tela foi matéria de expediente da sessão ordinária realizada no dia 21/5, de autoria do vereador João Paulo Urias. O mesmo foi encaminhado para esta comissão para seus devidos pareceres. Inicialmente, observamos que o projeto de lei de autoria do vereador João Paulo Urias está em consonância com a Constituição Federal, consoante artigo 30, inciso 1º, e com a Lei Orgânica Municipal, artigo 4º, parágrafo 1º, que autoriza o município a legislar sobre os assuntos de interesse local. Destacamos que a propositura pretende atribuir denominação de logradouro público, sendo homenageado o senhor Ayrton Senna, merecedor dessa singela homenagem, como bem pontuado na biografia que acompanha a propositura. Assim, no que pertine à competência desta comissão, quanto à apreciação da matéria sobre o aspecto legal e constitucional. O projeto reúne condições de ser apreciado, eis que não incide em ilegalidade formal ou material. Conclusão. Em razão do exposto, o parecer desta comissão é pela aprovação do citado projeto de lei. Porangaba, 27 de maio de 2019, Comissão Permanente de Justiça e Redação. Presidente Darcy Soares de Almeida Júnior, relator João Paulo Urias, membro Ademir, não assinou. Coloco em discussão o parecer favorável número 4/2019. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer favorável número 4/2019 aprovado por unanimidade. Concedo. Requer a dispensa da leitura dos referidos projetos que entrarão em votação aqui na casa, tendo em vista que os mesmos já foram lidos e esse homenagem a Ayrton Senna já foi até dado parecer hoje já. Coloque em discussão o requerimento verbal do nobre vereador. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado por unanimidade.
Coloco discussão o projeto de lei número 18/2019, que dispõe sobre denominação de logradouro público de Ayrton Senna e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto de lei número 18/2019 é aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 19/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2019 e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto de lei 19/2019, aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado na ordem do dia, passaremos a palavra livre. A palavra está livre. Com a palavra, o nobre vereador Eduardo Bertin. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Peço licença ao senhor presidente a cumprimentar a plateia presente. Boa noite, plateia presente. Boa noite quem nos assiste por internet. Então, hoje, eu quero aqui deixar, é uma data até bastante, que vem trazer a recordação sobre esse projeto de abertura de crédito aí. Queria falar um pouco sobre ele, e do qual eu tive a oportunidade, que pelo conhecimento aí, de saber que tem uma verba do deputado estadual, Herculano do Passo, federal, aliás, corrigindo aqui, do Herculano do Passo, que está 250 mil, qual foi destinado e está incluído dentro desse projeto, do qual passou na casa na noite de hoje. E eu tendo esse conhecimento, eu já queria dar os parabéns até para o próprio deputado, onde eu tive a oportunidade de, em 2016, de estar junto ali com o meu irmão, o qual era vereador nesta casa aqui, José Augusto Bertin, e estava eu, até mesmo acompanhou aí o Amauri também, o qual hoje é vereador desta casa, onde nós tivemos ali, como nós já tínhamos a intenção de sermos candidato para esta gestão qual hoje nós estamos caminhando, nós já fomos ali junto ali, e para assim criarmos força, porque nós éramos do mesmo partido, tivemos a oportunidade de estar fazendo ali o pedido na época era um pedido de 500 mil para a infraestrutura, e no qual foi destinado aí 250 mil. Então isso aí eu deixo ali os parabéns ao deputado, como também hoje nós podemos ver aí que é um fruto, do qual lá em 2016, vamos falar assim, foi plantada uma semente e hoje já está gerou aí um fruto, né, para a nossa cidade, através até mesmo do meu irmão, José Augusto, pedido dele, e qual nós acompanhamos, e foi um transtorno para essa verba chegar, mas está em mãos, e espero que ela venha a ser bem usada, que ela venha suprir uma boa parte da necessidade da nossa cidade, aí onde se encontra vários trechos com bastante transtorno, né, dentro da nossa cidade, e quanto também as demais verbas aí, do qual investimento também para a saúde, espero que seja bem aplicado aí, para que possa amenizar um pouco das reclamações e da situação que se encontra. Aproveitando o microfone, eu não fiz nenhuma assim indicação para essa sessão, até mesmo nem algum requerimento, mas verbalmente aqui queria dar um alerta ao secretário, até mesmo o executivo, que ainda é do meu conhecimento, do qual
a Patrol se encontra não operante ainda. Então, e como a gente sempre está andando no município, e como também tem tido as reclamações, existe muito pontos críticos que através desta chuva fica tão visível e tão fácil de qualquer um, a olho nu ali, poder contemplar a situação que se encontra de vários trechos dentro do nosso município. Queria dar um alerta aí, uma sugestão minha, pelo conhecimento que a gente tem, que ali talvez muito desses pontos seria amenizado talvez com uma reta escavadeira, escoando essas águas e colocando alguns caminhão de pedra. Isso já amenizaria bastante a situação que se encontra em vários pontos aí, dentro dos loteamentos, quanto nas áreas rurais aí. Então, queria deixar essa alerta aí e logo gostaria também de estar, acredito eu aí, parabenizando que eles pudessem agilizar esse serviço prestado agora aí, igual foi hoje citado até na justificativa, tudo aí sobre esse projeto de lei, que viesse usufruir logo esta verba e viesse mostrar aí um andamento do qual há muito tempo nós já não vê praticamente no andar de 3 anos aí, praticamente parado aí a parte de infraestrutura da nossa cidade. E também aqui parabenizar o nobre Ademir pela sua indicação. Já tive até mesmo cobrança ali também sobre o qual virou mão ali de novo nos 2 sentidos, né? E é uma indicação de muita valia, como os demais trechos, que também deixo verbalmente aqui, que o setor ali vamos falar assim, de trânsito, pudesse ter uma visão maior, que tem crescido o tráfego de automóveis na nossa cidade, não somente em datas aí de feriados, quanto a gente pode já estar vendo aí no decorrer do dia a dia. Então tem muitos lugares aí que pode ainda estar melhorando um pouco mais a sinalização, mudando algumas coisinhas para deixar ágil para todo mundo. São essas minhas palavras que eu tenho, e tenham todos uma boa noite. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador João Paulo Urias. Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, excelentíssimos vereadores. Boa noite à plateia. Boa noite quem nos acompanha pela internet. Eu gostaria só de pegar um gancho no que o vereador Eduardo Bertin acabou de dizer, sobre a necessidade de alguns maquinários estarem fazendo alguns serviços. Eu estava dando uma olhada no site da transparência do município, e em 21 de janeiro a prefeitura contratou 100 horas de um caminhão basculante, 94 horas de uma escavadeira, 60 horas de uma retroescavadeira, a um custo total de R$32 mil. 32 não, corrigindo aqui, R$33.260. Não vou entrar no mérito deste empenho e desta contratação, mas eu acredito que da mesma forma que se conseguiu ser contratado em janeiro, se agora está sem a máquina, por que não é contratado novamente? Enfim, a cidade está precisando. Eu não vou me estender muito na minha fala, eu só gostaria de trazer aqui um alerta a todos, a quem nos acompanha. Como que eu posso dizer? A prefeitura empenhou até o momento R$394.730,37. Repetindo, R$394.730,37. Para fazer o quê? Para a prestação de serviço de execução de obras de ampliação da MF Joaquim Francisco de Miranda. Para fazer 3 salas na Joaquim Francisco de Miranda, a prefeitura empenhou R$394 mil. O que é um tanto quanto estranho por 3 salas. Por que eu digo isso? Na gestão passada, foram construídas aproximadamente 15 salas no bairro dos Nunes, na IMF Vilma dos Reis Correia, aproximadamente 15 salas a um custo de 1,6 milhão. E para fazer 3 salas a prefeitura está gastando 394. Essa conta não está batendo muito não. Está havendo uma disparidade entre o que foi gasto anteriormente e o que está sendo gasto agora.
sei que o mandato passado, o prefeito anterior, vamos assim dizer, teve os seus erros, mas eu acredito que esse foi um grande acerto da gestão dele. Não estou aqui para defender ou para acusar, só gostaria de fazer o alerta que é um valor muito grande por 3 salas num local que já existe. É só a questão da ampliação, não está sendo construído do zero. A escola já está lá, só está sendo feita a ampliação. R$394 mil. Esses R$394 mil são um empenho de R$44 mil, outro empenho de R$317 mil para uma empresa de Laranjal Paulista e o outro empenho de R$32 mil para uma empresa da onde? Dou uma bala para quem adivinhar. De Anhembi. Por que eu digo isso? Por que eu enfatizo isso? Porque é muita coincidência o nosso secretário de Educação ser da cidade de Anhembi e, com dispensa de licitação, empenhar R$32 mil para uma empresa de Anhembi que não estava na tomada de preço sobre a ampliação da Joaquim Francisco de Miranda. Ou seja, uma empresa participou da tomada de preço lá de Laranjal Paulista, aparentemente é a ganhadora, e uma outra empresa com a dispensa de licitação de Anhembi, onde o secretário de Educação é de Anhembi, está aqui empenhada no nosso município também. Enfim, a Anhembi vive empenhado no nosso município. A gente até parece que é uma subsede da prefeitura de Anhembi, de tantos empenhos de Anhembi que tem na nossa cidade. Mas fazer o quê? Era só esse alerta que eu gostaria de dizer. R$394 mil para 3 salas. A gente sabe que as crianças precisam? As crianças precisam. As crianças são o nosso futuro. Mas lembrando que talvez não pudesse, talvez não existisse essa necessidade dessa ampliação se o prefeito não quisesse cagar ao fazer o novo paço municipal, onde era uma creche e que era para os estudantes do nosso município. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra o nobre vereador Uno. Ontem foi o aniversário aqui do nosso município, né? Então, gostaria aqui de, um dia atrasado, parabenizar nossa cidade, todos os seus moradores, todos aqueles que aqui também nasceram e que amam a nossa cidade. Infelizmente, a nossa cidade não tem muito o que comemorar, além da data do seu aniversário, né? Existe, volto a falar do mundo jurídico, a interdição. A interdição é quando alguém não tem condição de gerir a sua própria vida, daí é nomeado outra pessoa para administrar os bens dessa pessoa. É mais ou menos o que acontece aqui na nossa cidade. O povo votou e nomeou alguém para gerir os bens de Porangaba. Agora imagine esse curador especial que está cuidando de uma criança ali, que foi nomeado para cuidar da criança, deixar a criança sem educação, sem saúde, sem segurança, a casa toda abandonada, e depois chega no dia do aniversário, gasta dinheiro para fazer uma festa para a criança. É exatamente o que está acontecendo com a cidade. A cidade largada, mas no dia do aniversário gasta-se o dinheiro para fazer uma festa. Lamentável, mas essa é a realidade da nossa cidade. Quanto ao veto do projeto de lei de isenção de IPTU, a minha vergonha não permite falar muito. Boa noite a todos. A palavra continua livre. As minhas palavras finais, eu ouço dizer o seguinte: um advogado entende de um jeito, outro advogado entende de outro. Então, eu entendo, e sobre o veto, eu fico com as palavras de contrariedade à legislação vigente, competência exclusiva do prefeito. Então, foi esse o meu julgamento. Se viesse do prefeito para cá, com certeza eu aprovaria, mas
O meu julgamento é esse, que fere o preceito de que o vereador ele não faz coisas para dar despesas, né? Fere a lei orgânica, que fixa a competência exclusiva do prefeito sobre matéria tributária. Isso desde que eu entrei nessa casa, eu tenho isso comigo. E eu gostaria de fazer a leitura do edital Contas Municipais da Prefeitura de Porangaba, exercício de 2017. A Câmara Municipal de Porangaba, Estado de São Paulo, torna pública a todos que o processo administrativo em mídia digital TC 006509.989.16, parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, se encontra à disposição na sede da Câmara Municipal de Porangaba. Cito a Avenida Narciso Pieroni, 1003, na Secretaria da Edilidade, no prédio, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas, pelo prazo de 60 dias, para exame a apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade das contas exercício financeiro 2017, nos termos da Lei Constituição Federal, artigo 31, parágrafo 3º. Nada mais, Porangaba, 5 de junho de 2019. Porangaba, 5 de junho de 2019. Carlos Roberto da Costa, presidente, e fica à disposição dos nobres edis na Secretaria da Casa. E também a população pode pedir. Agora nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, agradeço a proteção de Deus aos nossos trabalhos e a presença de todos. Declaro encerrada mais essa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será no dia 18 de junho de 2019. Uma boa noite a todos.